Então tá aqui, ó, nós temos o modelo de referência, o modelo OSI e o modelo TCP. Isso aqui cai demais nas provas de certificação da Cisco, diversas provas da área de redes que você fizer, né, concurso para a área de redes, vai cair, aliás, vai despencar. E isso aqui ainda derruba muitas pessoas. Tem gente aqui que faz vários cursos durante anos e ainda tem dificuldades em traçar qual a responsabilidade de cada uma das camadas do modelo OSI e do modelo de protocolo, que é o TCP/IP. Então vamos lá, ó, dentro das 7 camadas do modelo OSI, se a gente fizer uma abordagem, lembrando, a gente tem várias abordagens para as 7 camadas. Tem alguns livros, né, alguns autores que tratam a camada 1, né, como sendo a camada física. Outros autores tratam a camada 1 como sendo a camada de aplicação. Isso é apenas uma forma de abordagem, tá bom? Então, quando a gente fala abordagem top-down, o que significa top? Top em cima, down para baixo. Então, quando o autor ele faz uma abordagem top-down, ele está vindo de cima para baixo, né? Dizendo que a primeira camada é a camada do topo, a camada de aplicação, a segunda de apresentação e assim por diante. Quando a gente tem uma abordagem down, top, então a gente pega a camada de baixo como sendo a primeira camada. A maioria, né, a maioria dos autores, a maioria dos livros, realmente trabalha aí na camada, a camada física como sendo a primeira camada, né? Camada de enlace de dados, segunda camada, camada de rede, transporte, sessão, apresentação e aplicação. Cada uma dessas camadas possui um conjunto de protocolos, um conjunto de regras e cada camada tem uma responsabilidade específica no que diz respeito ao processo de comunicação. E aqui no modelo TCP, que é o modelo de implementação propriamente dito, muito dos protocolos que você vê aqui dentro do TCP, eles trabalham de forma implementada nas redes, tá? Então aqui a gente tem dentro do modelo TCP a camada de aplicação que corresponde, ó, se você for pegar aqui, ó, ela corresponde às 3 camadas do modelo OSI. Então a aplicação do modelo TCP, ela corresponde no modelo OSI à aplicação, apresentação e sessão. Então foi uma forma aí de acoplar todas essas 3 camadas. Glauco, mas por que o modelo de referência está dividido em mais camadas? Porque vocês vão ver que isso aqui vai facilitar o processo de atualização, né? Dentro de cada uma dessas camadas, essas camadas têm uma função específica. Então, se você quer evoluir as redes, você quer atualizar alguma coisa dentro de cada camada, fica muito mais fácil tratar dessa forma do que tratar tudo em conjunto, tá bom? Então, vocês observam que isso aqui é muito conceitual, né? É muito teórico. Mas quando vocês forem partir para a configuração de equipamento, implementação de uma rede, vocês vão perceber o quanto é importante você entender esses princípios, inclusive para você trabalhar com diagnósticos de problemas de rede. Vou te dar um exemplo aqui, né? Dentro do conjunto de protocolos, nós temos um protocolo chamado ICMP, que é o protocolo responsável pelo ping. Já ouviram falar no ping? Aquele que você faz o teste para saber se as máquinas elas têm comunicação entre si. Você coloca lá ping, espaço, o IP da máquina que você quer testar. Ela vai mandar 4 pacotes, enviar 4 pacotes e vai testar o envio e o recebimento. Então, esse protocolo, ele atua aqui, ó, na camada de rede, na terceira camada do modelo OSI. Então, isso significa que se o ping não funciona, ou seja, o ping não está funcionando aqui na camada de rede, o restante daqui para cima não vai funcionar, tá? Vou dar um exemplo. Quando você abre um site, você vai fazer uma requisição de um site, você está trabalhando aqui, ó, o protocolo HTTP na camada de aplicação. Então, quando você está sem internet, qual é a primeira coisa que você vê? Né? Você vai tentar entrar ali no Google, vai tentar acessar no navegador, você viu que está sem internet.
Então significa que a camada de aplicação aqui não está funcionando. Só que você vai fazer um teste mais embaixo para saber onde que realmente é o problema. Se é um problema aí de conexão, de cabeamento, de placa. Aí o que você faz? Segundo teste, você vai fazer um ping. Por que isso? Porque o ping, ele vai eliminar, né, ele vai eliminar a dúvida com relação aos problemas aqui de enlace e de camada física. Então imagina, se o ping funcionou na camada de rede, significa que a parte de enlace de dados ali, o switch, né, e a parte física de placa, de rede, de cabeamento, tá tudo ok. Se o ping funcionou, tá tudo ok. Agora, se o ping funcionou, mas o site não funcionou, tem algum problema aqui, ó, entre a camada de transporte, sessão, apresentação e aplicação. Então, observe que entender os princípios do processo de comunicação, de protocolos, ele vai fazer com que você consiga definir qual é o problema de uma rede e consiga realmente resolver. E você vai também se deparar em equipamento de redes que você vai precisar entender alguns conceitos, os tipos de protocolo, vai facilitar muito o processo de configuração. Nós temos um modelo de referência e um modelo de protocolo. Isso aqui confunde muitas pessoas. Ah, o que é o OSI? O OSI é a mesma coisa que o TCP? Não. Olha só, um modelo de protocolo. Protocolo TCP/IP. Ele fornece um modelo que corresponde de perto à estrutura de um conjunto específico de protocolos. Deixa eu só abrir aqui o mouse, que aí fica mais fácil para a gente aprender. Então, olha só, o modelo de protocolo, ele fornece um modelo que corresponde de perto a uma estrutura de um conjunto específico. Então, o modelo de protocolo, ele é a implementação em si, né? Diferente de um modelo de referência. O modelo de referência, você utiliza-se apenas como base, tá? Então, o que vai operacionalizar mesmo dentro do equipamento de rede é o modelo de protocolo. E no caso a gente tem aqui o modelo TCP, que descreve as funções que ocorrem em cada uma das camadas dentro do conjunto TCP, beleza? E aqui, ó, modelo de referência, ele fornece apenas uma referência comum para uma consistente manutenção dentro de todos os tipos de protocolos de serviços de rede. A gente ainda vai falar sobre as 7 camadas do modelo OSI, mas imagine que esse modelo de referência ele foi criado para facilitar a manutenção. Então, se você imaginar que durante os anos os protocolos eles sofreram atualizações, né? Então, isso de dividir em camadas facilita esse processo de atualização e permite com que as redes evoluam de forma mais rápida, tá bom? O modelo de referência OSI é o modelo para as redes mais amplamente conhecidos.